Eu mudei de penteado, mas também mudei de rumo, mudei de carreira, mudei de casa, mudei de cidade, mudei de gostos. E fazer isso tudo publicamente é você estar permanentemente aberto, exposto ao escrutínio público, né? As pessoas podem a todo tempo dizer se concordam ou não concordam com aquilo que você está fazendo, com a mudança que você está promovendo na sua vida. E isso pode ser bastante cruel, porque nem sempre as pessoas são cuidadosas nesse ritual de te dizer o que pensam de você, e quase sempre elas não dão a opinião delas porque a opinião foi pedida. Quase sempre elas dão a opinião dela porque elas se sentem no direito de te dizer coisas que talvez elas não dissessem para alguém que está do lado delas. Mas como você é uma pessoa pública, elas dizem. Então, não foi sempre simples e há bastante crueldade nesse processo. E essa é outra vantagem do amadurecimento, sabe? Quanto mais maduro você tá, menos você se sente pessoalmente atingido. Eu gosto muito de ser elogiada, pela minha capacidade intelectual e por quão jovial eu pareço. Jovial, não jovem. Quando você diz: "Você não parece que tem a idade que realmente tem", o que você está dizendo no fundo é que eu deveria me parecer mal. Eu deveria parecer velha, enrugada ou doente. E aí deixa de ser um elogio. E talvez, em algum tempo, a gente perceba que cultura não é só o que a gente manifesta ostensivamente, mas são frases soltas que, às vezes, não querem dizer exatamente o que parecem querer dizer de cara. Elas só estão embutindo preconceito. Então, elogio é uma coisa, preconceito é outra coisa. E a gente tem que começar a eliminar esses preconceitos do nosso vocabulário cotidiano. Então, quando você diz: "Nossa, essa mulher está muito bem para a idade que ela tem", isso significa não que ela é uma mulher bonita, mas que ela é mais bonita de acordo com os padrões sociais e com a expectativa social do que outras mulheres naquela mesma idade. Ou quando você diz: "Nossa, olha que senhora elegante, adequada", quer dizer que aquela senhora normalmente está com o cabelo preso, está com uma roupa que tampa os braços, que tampa os joelhos, que tampa o decote. Então você elogia ela, não porque ela está usando a roupa que ela quer usar, mas porque ela adotou uma roupa que não contraria a expectativa social para a idade dela. Tudo isso parece elogio, mas no fundo é um viés de preconceito bastante marcado na nossa sociedade. Eu sabia que não ia passar despercebido, porque não são fotos que eu faça usualmente, né. Eu não A minha carreira não foi uma carreira que se baseou na exposição pública do corpo, mas é apenas esse o motivo, não é outro senão esse. Eu imagino que também para uma, sei lá, advogada ou para uma engenheira, não seja trivial fazer fotos com pouca roupa, porque não é da profissão delas fazer isso, né, já para uma modelo é bastante trivial. Então eu sabia que ia chamar a atenção. E eu fiz justamente por causa disso, pra gente chamar a atenção para o etarismo, e pra gente dizer: "Olha só o que pode fazer uma mulher de 56 anos". O que ela quiser, basicamente o que ela quiser. Então, para contrariar a expectativa sobre mim, eu fiz uma foto que eu normalmente não faria ou que eu não fiz ao longo da minha vida, que é bastante pública, né, eu tô na frente das câmeras tem mais de 35 anos, então as pessoas se acostumaram a me ver de uma determinada maneira. Para chamar a atenção, eu tenho que me mostrar de uma outra maneira. E a gente achou que era legal chamar a atenção para o fato de que uma mulher de 56 anos pode fazer basicamente o que ela quiser fazer. Eu tô nessa carreira porque eu escolhi essa carreira. É claro que eu não imaginava onde ela me levaria, então eu não escolhi exatamente: "Quero ter uma vida pública, quero passar a metade da minha vida na frente das câmeras", mas também não reclamo, porque seria absurdo eu reclamar do sucesso que a minha carreira me trouxe, de quão bem-sucedida eu fui na minha profissão. Eh, Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter que lidar o tempo inteiro com
todas as suas escolhas públicas. E eu tenho uma certeza na vida que é de que eu não vivo para corresponder à expectativa do outro. Mas muitas vezes, quando você está num espaço público, você acaba fazendo um pouco o que os outros esperam que você faça. Porque é da lógica da vida a gente tentar agradar quem está à nossa volta, né? Ou melhor, é Uhum. da lógica da cultura, mas não é natural, não é da lógica da vida. Então, eu acho que eu mudei muito ao longo da minha vida, eu mudei publicamente, eu mudei de penteado, mas também mudei de rumo, mudei de carreira, mudei de casa, mudei de cidade, mudei de gostos. Fazer isso tudo publicamente é você estar permanentemente aberto, exposto ao escrutínio público, né? As pessoas podem a todo tempo dizer se concordam ou não concordam com aquilo que você está fazendo, com a mudança que você está promovendo na sua vida. E isso pode ser bastante cruel, porque nem sempre as pessoas são cuidadosas nesse ritual de te dizer o que pensam de você, e quase sempre elas não dão a opinião delas porque a opinião foi pedida. Quase sempre elas dão a opinião dela porque elas se sentem no direito de te dizer coisas que talvez elas não dissessem para alguém que está do lado delas. Mas como você é uma pessoa pública, elas dizem. Então, Sim. não foi sempre simples e há bastante crueldade nesse processo. E essa é outra vantagem do amadurecimento, sabe? Quanto mais maduro você tá, menos você se sente pessoalmente atingido por esses torpedos. A primeira coisa que eu aprendi é que a gente carrega mais preconceito do que a gente imagina. Eu me acho uma pessoa bem informada sobre etarismo, eu acho que eu sou uma pessoa que estuda o tema, eu acho que eu sou uma pessoa bem colocada no universo feminino, né? Tenho posições bem firmes sobre isso, e ainda assim eu construo expectativas sobre pessoas de 60, 70, 80 anos que já não correspondem mais à realidade. Na semana anterior à gravação desse primeiro episódio, eu perguntei para a diretora Marisa como eles são. Eles têm alguém com dificuldade de locomoção? Tem alguém que tem dificuldade de audição? Eu preciso prestar atenção nisso? Aí ela olhou para mim e riu. Falou, pô, é você que fala o tempo todo do etarismo? Aí eu falei, cara, é mesmo, né? Que pergunta assim mais descabida. É lógico que não deveria ser a minha primeira preocupação, porque se houvesse alguém nessa situação lá, seria uma exceção e não a regra. Não é porque as pessoas têm mais idade que elas necessariamente não ouvem, não se locomovem bem, não enxergam. E aí eu pensei, que coisa, né? Eu penso tanto sobre isso e eu mesma estou formando juízo de valor sobre uma coisa na qual eu não acredito. Por quê? Porque o preconceito é traiçoeiro. O preconceito, como ele é muito bem costurado no tecido social, na cultura social, ele engana a gente. E às vezes a gente acha que está fazendo uma pergunta ou fazendo uma colocação muito corriqueira, muito normal, e não está. A gente está assumindo um ponto de vista sobre o outro sem conhecer o outro. A gente está assumindo que sabe tudo sobre esta idade ou aquela idade. E isso não corresponde mais à realidade. Então eu cheguei ali para gravar e tinham todos aqueles homens e mulheres de mais de 60 anos, alguns com mais de 80 anos, que, sério, abaixam e levantam melhor do que eu, entendeu? E aí eu falei, eu preciso fazer uma coisa para cima, eu preciso conversar com eles do jeito que eles são, porque eles são muito animados, eles são astral, eles são bacanas, eles são positivos, eles estão fazendo planos para a vida deles. E isso foi a primeira coisa que eu aprendi, que eu mesma preciso me policiar mais para ver pessoas que já passaram dos 70, dos 80 de uma outra maneira. E a segunda coisa que eu aprendi é que eles não estão ali para competir. E isso eu acho que é uma coisa da idade. Eles estão ali para se divertir. Todos eles. Eu não vi nenhum episódio, nenhum momento em que eles deixassem de ajudar um ao outro porque estavam preocupados em fazer o próprio prato. Eu não vi nenhum desperdício. Toda vez que eles vão ao mercado, eles não voltam com aquelas cestas lotadas de produto que nem normalmente você vê no MasterChef. Se eles precisam de uma cebola para fazer o prato deles, eles pegam uma cebola. Se eles precisam de
200 gramas de farinha, eles vão pegar 200 gramas de farinha. Então, tem uma coisa que é muito bonita ali de trabalhar com aquilo que a vida entrega, não mais, também não menos, mas só com o que é necessário, só com o que é preciso. E preciso para que ele produza aquilo que ele quer produzir, no tempo que ele tem. Então ele não sofre: "Ai, se eu tivesse 1 hora e meia eu ia fazer muito mais". Não, eu tenho 1 hora, e eu vou fazer uma coisa muito legal em 1 hora. É diversão, sabe. Eu acho que a gente ganha com o tempo, com a idade, um compromisso muito maior com a felicidade do que a gente tem quando é jovem. E é muito bonito assistir isso. Um monte de gente ali que só está ali para ser feliz. Quando eu comecei a falar de etarismo, eu tive muita dúvida sobre esse assunto, porque eu tinha muito medo de outras pessoas olharem para mim e dizerem: "Para você é fácil falar de etarismo, porque você é uma pessoa que tem dinheiro para pagar bons médicos, porque você tem tempo para cuidar da sua aparência, porque você tem tempo para cuidar do seu cabelo, porque você tem dinheiro para gastar com roupas legais". E isso me assustava um pouco, porque eu fico perseguindo o tempo todo a coerência, e eu ficava pensando se era coerente o suficiente eu falar de etarismo, mesmo podendo me tratar muito bem numa idade um pouco maior. E com o tempo eu percebi que etarismo não tem nada a ver com a aparência, com aquilo que você é capaz de fazer, por você na sua aparência. Etarismo tem a ver com você não discriminar alguém por aquilo que você vê na carteira de identidade. Seja alguém muito jovem, dizendo: "Ai, que tolinho, não sabe nada", ou alguém muito mais velho dizendo: "Ah, por que que não está em casa fazendo crochê, né? Já não tem mais idade para isso". Etarismo é você fazer o descarte automático de uma pessoa, porque na sua visão de mundo ela não tem mais serventia para a sociedade. Etarismo é quando você pressupõe que a sua avó não pode mais dirigir ou não pode mais planejar uma viagem internacional, porque ela tem aquela idade. "Ai, meu Deus, não tem juízo, fica fazendo essas coisas nessa idade". Tudo isso são afirmações que partem de um pressuposto de que todo mundo que fica mais velho fica mal de alguma maneira ou pode ir embora a qualquer momento, porque inclusive não é mais necessário. Em outras culturas, na imensa maioria das culturas ancestrais, a velhice é associada à sabedoria, e aqui ela é associada a descarte. E é desse etarismo que eu tô falando, é desse tipo de preconceito que eu tô falando, sabe. É o preconceito contra uma mulher que passa da menopausa. Bom, se não serve mais para procriar, não serve para mais nada. Então, eu descobri que eu era muito coerente, porque eu sou uma mulher que já passou da idade de procriar, inclusive não procriou, e que continua muito ativa socialmente, e que continua tendo voz, e voz própria. Por quê? Porque tomou as decisões, coerentes para a própria vida, para aquilo que eu acho que é legal, bacana, e eu posso apresentar isso como resultado de vida até aqui, porque tem muita coisa ainda pela frente. Então, o fato de que eu, que sou uma mulher que tomou as próprias decisões sobre a própria vida, de acordo com aquilo que achava bom, continua tendo uma voz e continua sendo respeitada socialmente, pode sim ser um exemplo para outras pessoas, mulheres e homens, mas principalmente mulheres que são as grandes vítimas do etarismo, de que independentemente da sua idade, se você tem uma voz, use essa voz. Se você tem capacidade de escolher, faça as suas escolhas. E não faça porque alguém gostaria que você fizesse aquela escolha, não porque alguém espera alguma coisa de você por causa da sua idade, mas porque você é você e isso cabe a você. Cada um no seu quadrado nesse mundo. Não julgue e não deixe que julguem você, em qualquer idade.